prazer. Sou Carlos Vinícius Santal Bastos, acadêmico de medicina do sétimo semestre. A proposta desse vídeo é explicar um pouco como acontece a atividade de PET na graduação no módulo do Sistema Nervoso de Medicina, né? Naturalmente, a gente realiza essa atividade no módulo de Medicina, de Sistema Nervoso, além dos cursos de odontologia, farmácia e enfermagem, mas na medicina eles acontecem de uma forma diferente do que acontece nos outros cursos. Nos outros cursos, geralmente, a gente leva casos clínicos e aí a gente vai trabalhando a questão dos nervos, né, cranianos, primeiro nervo, dos pares de nervo cranianos. Na medicina, a atividade já é tipo há muito tempo acontece, e aí a gente tem uma liberdade maior no módulo e a gente desenvolveu habilidades novas, né? Então, é uma atividade longitudinal, naturalmente a gente passa um mês, né, que é o tempo do módulo específico, trabalhando com os alunos, porque a gente divide a turma, que geralmente são 80 alunos, em 10 turmas de 8, e aí a gente consegue fazer uma aula inicialmente de apresentação de como a atividade acontece, como colher um caso clínico, que é aqui eu vou passar os slides aqui rapidamente, claro que não vou conseguir dar aula para vocês, mas eu vou passar de forma bem sucinta para entendimento básico de como a atividade funciona. Posteriormente, a gente leva eles para o ambulatório de dor, né, de dor crônica, onde geralmente eles vão ter algum convívio com pacientes, ou com fibromialgia, artrite reumatoide, enfim. Os pacientes geralmente atendidos pela reumatologia, a gente tem o apoio de um anestesista, que no caso a gente acompanha o ambulatório dela. Então, é muito bom e prático. Eles vão ter uma prática clínica logo no primeiro semestre do curso. E aí, posteriormente a isso, eles realizam um seminário, né, que aí contabiliza ponto para a nota final do módulo do Sistema Nervoso do curso de Medicina do primeiro semestre. Ok? Vou passar de forma bem sucinta os slides. A gente inicia, né, no PET na graduação, como colher um caso clínico. A gente fala sobre a relação médico-paciente, como deve ser, porque nem só de técnica, nem de profissional da área da saúde, a gente tem que entender e valorizar o nosso lado mais humano também. Os principais tópicos de como colher, né, essa anamnese, esse caso clínico, identificação, queixa principal, história da doença atual, sinais e sintomas caracterizados, medicações em uso que o paciente usa, novas dimensões do sinal, do sintoma, então eles vão ter que fazer essas perguntas, porque não dá para escrever só que é uma dor de cabeça, tem que explicar a qualidade, a intensidade, a localização, temporalidade, fatores de melhora e pior, associações, dimensões circunstantes e o próprio contexto da dor, história patológica pregressa, que é o que o paciente já tinha quando entrou, o que é que ele já teve durante a vida, quais cirurgias foram feitas. Então, tudo isso é muito importante para a gente compreender a situação atual do nosso paciente, história psicossocial, se bebe, se fuma, porque muitas vezes isso tem relação com a própria doença do paciente, história familiar, revisão dos sistemas. Então a gente tenta dar essa visão mais integrada, né, ao paciente, não simplesmente perguntando qual é o problema dele, mas assim, vendo ele por inteiro. Então a gente avalia a pele, cabeça, olhos, ouvido, nariz, boca, garganta, mesmo que a queixa principal dele seja outra coisa. Exame físico, é, e aí a gente traz mais ou menos como é que é feito o exame físico, né? Para o estudante já entender quando ele estiver no ambulatório, divisão anatômica do abdômen, e aqui os exames complementares, que geralmente o que é que a gente vai pedir, o que é necessário. Posteriormente, a gente traz um exemplo de caso clínico, que naturalmente traz a história de um paciente que possivelmente eles verão no ambulatório. Então geralmente como a gente vai para o ambulatório de dor crônica, esse caso clínico, inclusive, foi eu que coletei e coloquei aqui, é um caso clínico de fibromialgia, que é uma doença extremamente prevalente, uma das doenças reumatológicas mais prevalentes, se não a mais, e muito vista nos ambulatórios também. Então a gente traz identificação, HDA, medicações em uso, a gente bota em prática tudo aquilo que foi trabalhado com eles antes na teoria de como colher, e aqui a gente já traz uma história colhida.
A gente traz exames complementares para eles verem. Posteriormente, a gente pergunta qual a hipótese deles, o que é que eles acham que pode ser. Na última apresentação, tiveram duas hipóteses, que foi fibromialgia e artrite reumatoide. Aí a gente diz que é fibromialgia, propriamente dita, e explica o porquê, que mais ou menos como é que a gente realiza esse diagnóstico. A gente traz algumas colinhas de siglas, né, que geralmente são mais características da profissão e que os alunos já estão um pouco habituados, e a gente agradece a atenção. Essa é uma atividade que tem se perdurado por muitos anos. Eu acho que na minha época de S1 eu participei dessa atividade, hoje em dia eu participo já ministrando, é, por estar participando desse projeto, né, que acontece durante toda a graduação, semestre por semestre, e tem sido muito relevante para o ensino propriamente dito, e eu acho que se encaixa muito bem na proposta, né, de ciência, educação e tecnologia. E é isso. Muito obrigado.